Olha, esse assunto é muito importante e pertinente, porque nós estamos em uma das festas mais populares do planeta, né, doutora Luciana Pacheco? Estava com saudade da senhora, bem-vinda mais uma vez ao nosso Explica Pra Gente. Doutora Luciana estava de férias, estava viajando pelo mundo afora, também trazendo conhecimentos para todos nós aqui. Doutora Luciana, o brasileiro é bastante caliente, a gente beija, abraça muito, né? E nos carnavais ficou esse rito, digamos assim, eu quero beijar muito e tal. E às vezes beijam pessoas que nem sequer conhecem, beija 10, 15 pessoas no mesmo dia. Isso é um risco muito grande para que essa doença consiga, então, se proliferar. Isso mesmo, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, Wilson, você ficou de férias, depois eu também, e a gente passou um tempo sem se falar. Mas bem-vindo de volta também. Muito obrigado. Essa doença, Wilson, a transmissão principal dela é pelo beijo, é pela saliva, na verdade. Então, é assim que as pessoas se contaminam. Como você já falou, essa época ela é propícia a isso, a gente sabe. E é uma doença que ela tem uma evolução assim arrastada. Ela não é uma doença súbita que a pessoa beija hoje e amanhã já começa a apresentar os sintomas. Não. Ela tem um período de incubação, ou seja, é aquele tempo que o vírus fica... É um vírus, né? A doença transmitida por vírus, como você falou também, o vírus Epstein-Barr. E ele fica... após o período de incubação, que pode ser de semanas, o vírus fica ali quietinho, mas depois é que ele começa a apresentar os sintomas. Então, a pessoa pode apresentar febre, acompanhada principalmente de aumento dos gânglios, das ínguas. Essas ínguas podem ser observadas nessa região aqui do pescoço, atrás do pescoço, também na região inguinal, na região da virilha, na região da axila. Então, é a principal manifestação da mononucleose infecciosa, que é o nome que a gente dá a essa doença transmitida por esse vírus, é esse aumento de gânglios. É uma doença benigna, de uma maneira geral, tem algumas complicações cardíacas, umas complicações até na própria garganta, quando ela aumenta muito esses gânglios, às vezes a pessoa fica até com uma certa dificuldade de respirar. Ela ataca o fígado, ataca o baço, o vírus ataca o fígado, ataca o baço, pode crescer fígado, pode crescer o baço também. Inclusive tem algumas recomendações de quando a pessoa é doente, não fazer muito esforço físico, muito exercício pesado, porque há uma possibilidade de ruptura do baço. Então é uma doença que, apesar de às vezes ela ter sintomas que não são tão intensos, mas a pessoa precisa valorizar um certo repouso, não precisa ficar de cama, mas não deve fazer exercícios físicos intensos, andar de bicicleta, porque pode ter um trauma e aí nesse momento causar essa ruptura. Muito bem. E a doença que acontece assim, depois desses períodos de festa, né, de carnaval, então depois de um tempinho aí, semanas, a pessoa começa a apresentar, observando essas ínguas, febre, uma febre que às vezes não é diária, mas ela permanece aí por um tempo, prestar atenção nessa possibilidade e procurar um atendimento médico para que seja feito o exame confirmatório, exame de sangue, para então não tem um tratamento específico, não tem um antibiótico nem um antiviral, né? Porque se é vírus não trata com antibiótico, mas não existe um antiviral específico. Às vezes precisa ter o antibiótico para tratar uma infecção secundária, mas normalmente não é o caso. Muito bem. Que beijo danado, rapaz, tá doido, é o beijo do vampiro, né? Tá louco. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos ver então quem quer participar conosco então nessas perguntas aqui com a doutora Luciana Pacheco para essa doença do beijo, como ficou popularmente conhecida. A Vitória Santos pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe algum sintoma visível? Como é que eu posso saber se a pessoa tem a doença? Eu quero dar um beijo na pessoa, eu vou olhar, deixa eu ver se está com a íngua. Então, como é que a pessoa descobre antes de dar um beijo? Doutora, tem isso? Como não? Não, é difícil, né? Porque assim, às vezes a pessoa tem sintomas muito leves, ou então a gente está naquele período ainda de incubação da doença, mas já consegue transmitir. Então, de fato, não tem essa forma da gente saber pela cara, igual a AIDS, né? Igual o HIV, não tá na cara. Então, essa era até uma propaganda no início da pandemia da HIV. A AIDS não tá na cara, porque tá no sangue, a pessoa, né, pode ser só portador, não ter nenhuma aparência de ter a doença e mesmo assim transmitir. A mononucleose é a mesma coisa.
Muito bem. Então, é difícil a gente dizer assim, não beije, né? Isso é uma orientação que, mesmo que a gente diga, as pessoas não vão seguir. É verdade. Mas para HIV, a gente tem sempre a recomendação de usar preservativo, né? Existe hoje já algumas medicações que pode tomar antes dos contatos sexuais, depois, mas para mononucleose não. Então, é você ter bom senso, procurar ter um parceiro fixo e o objetivo maior aqui dessa conversa nossa é que se as pessoas, depois de se exporem a uma situação assim, beijou a noite toda várias pessoas diferentes e começar a apresentar esses sintomas, prestar atenção que pode estar com a doença. E aí procurar um atendimento. Perfeito. Vai ficar com aquela luzinha amarela, se você está curtindo, porque vai curtir e gosta dessa coisa de beijar todo mundo, enfim, vai aguardar qualquer situação ou sintomas, já vai procurar o médico para evitar que a doença evolua, tá? Vamos para a segunda e última pergunta de hoje, que faz aqui a doutora Luciana Pacheco. Quem faz é o Danilo Viana. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, essa doença também é transmitida por meio de tosse e espirros? Não. Essa doença, apesar da a excreção do vírus ser maior pela saliva, né? Então, a gente pode pensar até que a pessoa tossindo ou falando próximo possa transmitir. Mas é mais o contato mesmo íntimo que faz com que a troca de saliva, por exemplo, faça com que as pessoas se contaminem. A transmissão respiratória pela tosse, pelo espirro, é mais nas infecções respiratórias como a gripe, como a influenza, né, como a Covid. Não há esse relato assim no caso da mononucleose. É beijar mesmo, você ter esse contato com a saliva, que é ela que é preciso um contato íntimo. É uma doença que não é muito fácil de ser transmitida. Mesmo em casa, assim, as pessoas que têm contato com uma pessoa doente em casa, sem ter esse contato íntimo, é difícil a doença ser transmitida. Então, é por isso que a gente fala que é preciso esse contato íntimo com secreção salivar. Perfeito, muito bem, doutora Luciana, importantíssimas essas informações, porque nessa festa de carnaval, quer dizer, toda festa acontece, os beijos, abraços, mas no carnaval parece que a turma se anima mais, não é? Não, porque carnaval pode tudo, calma, gente, calma. A não ser que daqui a pouco criem também, né, doutora Luciana, o preservativo de boca. Que a pessoa bote um plástico na boca para dar um beijo, depois joga fora. É o jeito, para poder salvar, diretor, senão não tem como, não é? Vamos torcer. Mas o mais importante é a gente ter responsabilidade, como a senhora bem disse, manter os seus parceiros ali, limitadozinho, enfim, aqueles que você conhece e sabe que cuida bem da saúde. Muito importante. Doutora Luciana, maravilhosa, bem-vinda mais uma vez aqui conosco no nosso Explica Pra Gente, com informações sempre importantes. Um abraço grande, boa tarde, até boa semana e bom carnaval. Obrigada, boa tarde, bom carnaval para todos, se cuidem. Isso, muito bem, doutora, tem que se cuidar mesmo, porque a turma tá vendo aí, Aninha, você agora tá tranquila, Aninha. Mas Aninha, antes, Nossa Explica Pra Gente, tá trazendo essa informação importante aí dessa doença do beijo.